Barry falando. Preciso de um agente especial para uma missão importante. A SHIELD tem milhares de funcionários posicionados pelo mundo todo. Cada um deles tem suas habilidades e treinamentos únicos. Mas só tem um herói para fazer esse trabalho. E aí pessoal, começando mais um vídeo pelo canal Dark Nightmare, o canal mais sem graça do YouTube que ressurge das cinzas. Review Dark Nightmare número 14, e hoje nós temos Jim, Patriota de Ferro, Rhodey, Homem de Ferro ou Tenente Coronel James Rupert Rhodes, o Máquina de Combate. Este review foi escolhido pelo inscrito do canal e o novo Dark King Luan Fernandes. Máquina de Combate apareceu pela primeira vez em Iron Man, número 118 de janeiro de 1979. Foi criado por David Michelini, John Byrne e Bob Layton. E ele foi criado para ser o piloto e posteriormente melhor amigo de Tony Stark, o Homem de Ferro. James Rhodey Rhodes nasceu e cresceu na Filadélfia, Pensilvânia. Na idade adulta, se juntou aos fuzileiros dos Estados Unidos, tornando-se um piloto estacionado no exterior. Em uma missão no Vietnã, Rhodey foi atingido por mísseis inimigos, mas conseguiu fazer um pouso forçado com seu helicóptero, quando Tony Stark, em sua armadura Mark I, apareceu. Stark tinha acabado de completar sua armadura original e tinha vingado seu colega prisioneiro, Professor Yinsen, e estava tentando fazer o seu caminho para o perímetro de defesa americano. Atacado por inimigos, o Homem de Ferro provou a Rhodey que estavam do mesmo lado, e Rhodes lhe permitiu drenar as baterias do seu helicóptero para recarregar a armadura. Os dois então caminharam pela selva juntos, finalmente descobrindo uma base de foguetes inimiga oculta. Eles roubaram um helicóptero inimigo, destruíram a base e voaram até o acampamento americano mais próximo. Antes de deixar o Vietnã para os Estados Unidos, Stark oferece a Rhodes um emprego como um piloto, ao que Rhodes inicialmente recusa. Após uma sucessão de outros empregos, Rhodey finalmente aceitou a oferta de Stark e se tornou seu piloto pessoal e engenheiro-chefe de aviação. Enquanto trabalhava nas indústrias Stark, Rhodey auxiliou o Homem de Ferro em suas batalhas contra diversos inimigos, como a petrolífera Roxxon, Justin Hammer e os Dreadnoughts. Quando problemas pessoais devastadores fizeram com que Tony Stark abusasse do álcool a ponto de se tornar incapaz de usar a armadura do Homem de Ferro com responsabilidade, Rhodes passou a usar a armadura. Ele se ofereceu para devolvê-la, mas Stark insistiu que Rhodes deveria assumir a responsabilidade de ser o Homem de Ferro por um tempo, e permitir que Stark pudesse se recuperar. Rhodes concordou relutantemente. Rhodey emitiu um aviso para os Vingadores de que o Homem de Ferro ficaria de licença, sem saber que vários dos Vingadores já sabiam que o Homem de Ferro era o Tony Stark. Embora ele fosse incapaz de impedir Stark de ser persuadido a entregar a propriedade da Stark International a Obadiah Stane, ele impediu Stane de tomar custódia de todas as armaduras do Homem de Ferro. Rhodes iniciou uma breve carreira como mercenário, a fim de obter fundos com os quais ele poderia ajudar Stark a se reerguer. Quando eles conseguiram levantar capital suficiente, Tony Stark tinha se recuperado da sua compulsão por álcool, e ofereceu-se a se juntar a ele. Eles se mudaram para o Vale do Silício, na Califórnia, onde eles fundaram a Circuitos Maximus. Stark ainda não estava interessado em retomar seu papel como Homem de Ferro, e deu a sua bênção a Rhodes para continuar. Rhodes se provou digno da armadura quando foi um dos escolhidos para participar das primeiras guerras secretas. Logo depois, foi convidado a se juntar aos Vingadores da Costa Oeste, recém-fundados por Gavião Arqueiro, que acreditou que Rhodes era o Homem de Ferro original. Depois de provar seu valor ao grupo, Rhodes revelou a eles que era o substituto do Homem de Ferro. Logo após o primeiro uso da armadura, Rhodes começou a ter fortes dores de cabeça, porque os componentes cibernéticos do capacete nunca tinham sido devidamente recalibrados para os padrões cerebrais dele. Trabalhando próximo de Stark novamente, Rhodes começou a fantasiar que Stark secretamente desaprovava ele como Homem de Ferro e que queria a armadura de volta. Isto levou ao comportamento cada vez mais hostil e irracional na parte de Rhodes. Com um trabalho de terapia, Stark começou a construir um novo conjunto de armaduras com base no projeto de sua armadura original. Quando Rhodes começou a pôr em perigo as vidas de inocentes, devido a seu comportamento insano, Stark vestiu sua armadura nova e mais sofisticada, e conseguiu parar o tumulto de Rhodes. Envergonhado de seu comportamento, Rhodes saiu para procurar uma cura para suas dores de cabeça. Após conseguir uma cura, Rhodes brevemente juntou forças com Stark, combatendo as últimas maquinações de Obadiah Stane contra eles. Rhodes foi ferido numa explosão que destruiu a Circuitos Maximus. Consequentemente, ele não poderia ajudar Stark em sua investida final contra Stane, a qual acabou com a morte de Obadiah. Rhodes se juntou a Stark novamente na nova Stark Enterprises, mas mesmo depois de se curar de suas sequelas,
ele estava relutante em vestir a armadura do Homem de Ferro novamente. Stark havia retomado suas responsabilidades como Homem de Ferro, e Rhodes sentia que um segundo Vingador Dourado seria desnecessário, permanecendo como auxiliar nos negócios de Tony. Alguns anos mais tarde, Stark criou a armadura Máquina de Combate, uma armadura equipada com armamentos extremamente pesados e que era controlada remotamente. Quando Stark supostamente havia morrido, Rhodes brevemente tomou o lugar do Homem de Ferro, mas dessa vez usando a armadura Máquina de Combate. No entanto, ele descobriu que Stark não estava morto, e então ficou furioso e ressentido, causando o rompimento de sua amizade com Stark e uma luta entre eles. Após vencer a briga, Rhodes pega a armadura Máquina de Combate para si e vai embora. Rhodes agiu sozinho por algum tempo como máquina de combate. Ele viajou o mundo inteiro, indo a países em guerra e acabando com pequenos confrontos, salvando sobreviventes e trabalhando junto com a SHIELD. Mas não conseguiu encontrar alguém que fosse capaz de reparar a armadura dos danos sofridos em suas incursões. Posteriormente, Rhodes retorna a Stark e os dois têm uma conversa nem um pouco amigável sobre as ações um do outro. A briga acabou com os dois reatando a amizade e Stark reparando os danos na armadura, e chamando Rhodes para trabalhar junto com ele novamente. Assim sendo, Rhodes passou um tempo aposentado sem desejar uma identidade de super-herói, até ser convidado por Stark para a Iniciativa, que treinava super-humanos para lutar na Primeira Guerra Civil dos Super-Humanos, assim assumindo mais uma vez a sua armadura Máquina de Combate. Em algum ponto na Guerra Civil, Rhodes foi gravemente ferido e teve partes de suas pernas e braços e rosto implantados com partes cibernéticas. Mas suas partes não eram para ser uma solução permanente, e precisavam ser recalibradas periodicamente, pois causavam muito estresse em Rhodes. Então, em um laboratório secreto nas montanhas do Colorado, uma equipe sob o comando da Dra. Bethany Cable desenvolveu um clone de James Rhodes, intitulado James Rhodes 2.0, que tinha o intuito de ser o novo corpo de James, através da transferência de sua mente para o mesmo. Mas o laboratório foi atacado e o clone levado por Norman Osborn, na armadura do Patriota de Ferro, que ele havia roubado de Stark após colocá-lo em estado vegetativo. Rhodes localizou o clone e foi até os laboratórios de Eagle Star, na nação ocupada de Akiria. Lá, Osborn havia armado toda uma trama envolvendo um vírus que infectou toda uma cidade através da tecnologia de Ultimo. Tudo para culpar Rhodes de crimes contra a humanidade, pois este era um dos poucos que poderiam impedir seu reinado sombrio. No fim, Rhodes desenvolveu um plano culpando seu corpo antigo cibernético pela infecção do vírus na nação de Akiria, dizendo que este teria sido criado pela Hammer para tentar acusá-lo, mas não antes de conseguir transferir sua mente para o clone, que era livre de qualquer acusação. Rhodes abraça sua nova vida e seu novo corpo, e passa a fazer parte dos Vingadores Secretos de Steve Rogers, que foram criados para derrubar o reinado sombrio de Norman Osborn. Após a batalha, Rhodes, com a ajuda de Pepper Potts, Capitão América e Thor, conseguem acordar Stark de seu estado vegetativo. E com a permissão de Stark, Rhodes passa a trabalhar para o governo dos Estados Unidos, para limpar o nome do Homem de Ferro devido ao uso indevido de sua tecnologia por Osborn. Rhodes foi oficializado como o único piloto oficial da armadura de Stark para o governo, ganhando uma série de upgrades na armadura Máquina de Combate, assim sendo capaz de ficar invisível, entre outras pequenas habilidades. Após a IMA conseguir acesso a uma nova versão da armadura Patriota de Ferro e seus drones de ataque, esta foi usada para atacar pontos estratégicos no mundo todo e acusar os Estados Unidos da América de uso de força indevida e crimes contra a humanidade. Com a ajuda da SHIELD, Rhodes conseguiu hackear a armadura e parar os ataques. Os drones reconheceram Rhodes como o piloto. Rhodes convenceu o sistema de que seus atos contra os inimigos dos Estados Unidos eram inaceitáveis. E no controle da armadura e de seus drones, Rhodes e os Vingadores Secretos atacaram e destruíram a base da IMA, responsável pelos ataques, limpando totalmente a barra dos Estados Unidos. Rhodes permaneceu ajudando a humanidade como Patriota de Ferro por um tempo, com a ajuda de seu exército de drones. Posteriormente, ele assumiu mais uma vez a identidade de Máquina de Combate, e se engajou romanticamente com Carol Danvers, a Capitã Marvel. Ele foi um dos inúmeros heróis a participar da incursão na fábrica Pegasus, na tentativa de impedir Thanos de conseguir o cubo cósmico. Após atingir a She-Hulk com um míssil bem no coração, deixando-a em coma, Rhodes abaixou sua guarda, e Thanos desferiu um soco tão forte que a armadura não foi capaz de segurar o impacto, culminando em sua morte. Carol ficou possessa e destroçou Thanos, gritando desesperada por ajuda e lamentando a morte de Rhodes posteriormente. Rhodes foi enterrado no cemitério Arlington, com um memorial sendo levantado em sua cidade natal na Filadélfia. Este foi um dos motivos que fez estourar a Guerra Civil 2. De um lado, Carol Danvers, que pretendia usar os poderes de Ulysses para prever as ações futuras e impedi-las,
e do outro, Tony Stark, que mesmo tendo perdido seu melhor amigo, não aceitava o argumento de Carol, pois algumas pessoas poderiam ser acusadas e presas mesmo antes de cometer crimes. Ao final da Segunda Guerra de Super-Humanos, Tony Stark foi fatalmente ferido por Carol, mas as diferentes tecnologias que ele experimentou em seu próprio corpo o colocaram em um tipo de casulo de recuperação, salvando sua vida. Após o sistema biológico de Tony rebutar e o acordar do coma, Stark imaginou que o mesmo aconteceu com Rhodes. Após exumar o corpo e tomar as medidas necessárias para rebutar o sistema biológico de Rhodes, Stark trouxe-o de volta à vida. Devido ao acúmulo de experiências traumáticas, Rhodes desenvolveu um medo patológico de vestir a armadura novamente. Stark até desenvolveu para ele um modelo mais confortável do máquina de combate, mas Rhodes era incapaz de pilotá-lo. Em uma missão onde terroristas faziam uma apresentação de armas para exércitos inimigos, Stark e Rhodes invadiram e entraram em uma luta contra uma arma chamada Mantícora, um veículo extremamente armado capaz de batalhar tanto na terra como no céu. Durante a batalha, Stark foi capaz de hackear o veículo e ejetar o piloto, e como Rhodes, que estava incapaz de pilotar a máquina de combate, havia ejetado por medo, estava em campo de batalha fugindo, Stark sugeriu que ele tentasse pilotar a Mantícora. Rhodes conseguiu se adaptar bem à nova arma. E atualmente no universo Marvel, James Rhodes não utiliza mais o codinome Máquina de Combate, usando a Mantícora como seu veículo no combate ao crime. E é isso aí, galera, terminando mais um vídeo pelo canal Dark Nightmare, o canal mais sem graça do YouTube. Se você gostou desse vídeo, gosta mesmo do meu trabalho, dá um like, se inscreve no canal aí e compartilha com os seus amigos, porque dá bastante trabalho, eu faço tudo sozinho e eu preciso de apoio para continuar fazendo esse tipo de vídeo, esse tipo de edição. E é isso que eu tenho para dizer por enquanto. Até mais, minha gente. Tchau!